Estamos começando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Vivian Castanheda, host desse podcast. Ao meu lado temos a Priscila Bercó, parceira e amiga e também host desse podcast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve e ajude para que a gente possa entregar mais esse conteúdo, para que outras pessoas possam assistir e aprender um pouquinho com a gente. E o tema de hoje é Natal mais solidário. A nossa convidada de hoje é psicóloga clínica há mais de 10 anos, tendo como público crianças, adolescentes, adultos, maior idade e casais. É proprietária da EAMI, Equipe de Atendimento Multidisciplinar Integrado. Há mais de 2 anos é a psicóloga convidada do programa Mudanças de Hábito, no qual tem um quadro Como Eu Faço, que vai ao ar todos os domingos às 13 horas na Rádio 9 de Julho, AM 1600. Faz parte de um grupo de estudos sobre suicídio, é psicóloga no Corinthians, Steamrollers, time de futebol americano do Corinthians. Tem um lado social bem forte. Atualmente pertence ao Lions Clube Elos, vive dentro do movimento desde a infância, mas efetivamente como companheira Leão há 2 anos, na qual é vice-presidente Ano Leonístico 2022-2023. E na igreja auxilia na PASCOM, Pastoral da Comunicação, faz palestras, ajuda nos eventos, desde outras atividades. Além disso, é voluntária na Responsabilidade Social do Corinthians e no GAS, Grupo Amor e Solidariedade Hoje Vibe, principalmente na época do Natal, com as sacolinhas distribuídas para crianças em situações de vulnerabilidade. Seja muito bem-vinda, Fabiana, no Compartilha Cast. Obrigada, muito meninas. bem-vinda, Fabiana. Obrigada, você, queridas. É um prazer estar com vocês e dividir um pouquinho dessa minha história aí, dessa vivência, né? Estamos aqui de coração aberto. Quem sabe outras pessoas se mobilizam, se interessam, né? Que acho que isso que é importante nessa época. Não só no Natal, né? Mas sempre. Esse é o nosso principal objetivo hoje, né? Tocar o coração das pessoas para que elas sintam esse quentinho que é fazer o bem e poder aquecer corações de outras pessoas, né? Sem sombra de dúvida. Exatamente. E com esse currículo todo, Fabi, nos conte como começou esse trabalho de Mamãe Noela. Para apoiar, né, essas crianças nessa posição de vulnerabilidade. Como que foi isso? Na verdade, meus pais ingressaram no Lions Clube desde que eu era muito pequenininha. E eu comecei ajudando, né? Era criança, então quando tinha a festa da entrega, minha mãe sempre levava, tanto eu quanto minha irmã, para participar. Então, o que era? Na verdade, os clubes, é como se eles apadrinhassem, né? Uma instituição, uma creche, podia ser grupos de igreja, enfim. Onde tivesse, né, essa situação de crianças menos favorecidas, que precisavam de um apoio, o Lions Club, então, pegava, nomeava todas essas crianças, listava, fazia com elas o levantamento da idade, o quanto vestia, o quanto calçava. E aí, as domadoras, até então, né, as esposas, né, que a gente chamava assim, domadoras e hoje companheiras leões, que é o que eu sou também. Então, cada uma se responsabilizava em distribuir essas sacolinhas. E eu me lembro que minha mãe levava nas vizinhas, em algumas parentes. E aí, nisso, eu, pequenininha, só ia vendo aquele monte de sacola chegando em casa. Sim. E eu sempre achava bonitinho, né, esse trabalho. As pessoas tinham todo um capricho com a embalagem. Algumas colocavam laços, fitas. Tal. E eu comecei, então, a ver todo esse trabalho. Quando eu fui crescendo, eu fui ajudando também a distribuir. Então, às vezes, eu levava para alguma amiga. Falava assim, olha, você não gostaria de participar também? Né? Eu usava o termo adotando uma criança, né? Que seria, então, apadrinhar dessa forma. Sim. Depois, quando eu tive minha filha, na época que eu engravidei, que eu casei, eu passei por um ano de uma dificuldade muito grande. Foi um ano bem, assim, típico que eu passei, né, uma fase, e aí eu não podia fazer, não tinha condições financeiras de apadrinhar. Mas daí eu pensei assim, bom, eu não posso fazer, mas o que eu posso fazer? De repente, trazer outras pessoas que ajudem. Claro. E aí eu sempre ia atrás de alguém, olha, você não quer vestir uma criança? Você não quer pegar uma sacolinha? E eu ajudava distribuindo. Então, assim, eu não podia fazer, mas me mobilizava com esse trabalho. Depois as coisas foram melhorando, tal, e aí eu comecei, então, a fazer as minhas. Como minha filha tinha 1 aninho, eu pegava uma criança de 1 aninho. Aí ela tinha 2 aninhos, pegava uma criança de 2 aninhos. Aí depois veio o Natan, né? Então eu tive a Betina, tive o Natan, e aí eu pegava uma criança de 6 aninhos e pegava um bebezinho. E assim eu fui indo. Até que um dia, a Carol, que era o Vibe, né? O GAS, chamava GAS, agora é Vibe. É esse grupo de voluntários que eu conheço mais a fundo também.
Eu me lembro que a Carol um dia chegou para mim e fez assim, Fabi, eu tenho um voluntário que ele é muito, sabe, ele mobiliza muita gente, ele tem muitos contatos, ele é muito forte, só que ele foi morar fora. E eu tô com algumas sacolinhas aqui, eu não consigo distribuir, você me ajuda? Eu pensei, não, eu já tenho, né? Sim, com Eu vou certeza. arriscar. Coloquei um texto no meu WhatsApp em que eu dizia para as pessoas dessa minha experiência. Olha, há algum tempo eu tenho, né, a oportunidade de vestir uma criança e tal. Você já fez esse trabalho? O que você acha de repente, pegar uma criança também? Funciona assim. E aí, eu passava a orientação. Você precisa comprar uma roupinha nova, um calçado, uma meia, roupinha íntima. Põe um brinquedo. Algumas pessoas colocam um kit de doce, né? Às vezes, querem dar um panetone, porque as famílias, às vezes, não comem, não têm oportunidade. Um item de higiene para ela poder se cuidar. E aí, algumas pessoas colocam, às vezes, material escolar para já ajudar, tudo. E aí, assim, em questão de meia hora, eu tinha distribuído aquelas 10 que ela tinha me passado. E aí, mais pessoas, eu quero. E eu recebendo um monte de gente me pedindo pelo WhatsApp. E eu falei assim, e agora? O que eu faço? Aí eu, Carol, você tem mais 10? Ela, tenho. Você tem mais 10? Tenho. Meninas, eu juro para vocês. Em questão, assim, de algumas horas, eu já tinha distribuído 100 sacolas. Nossa, uau, que legal. E aquele ano, eu fiquei surpresa, porque eu pensei assim, nossa, eu consegui, de uma certa forma, mobilizar essas pessoas. Elas abraçaram essa ideia comigo. Então, eu falei assim, por que não tornar isso uma atividade? Sim. E eu continuei fazendo isso. Então, a cada ano, em meados de agosto e setembro, e aí as instituições agora sabem que eu faço trabalho, então, assim, vem da creche, vem dos vicentinos, vem de alguma outra instituição, às vezes vem da comunidade pedir. E aí as pessoas começaram a me ver como uma referência. A Fabi monta sacolinhas, ela ajuda. Sim. A Fabi das sacolinhas. A Fabi das sacolinhas. Então, em meados de agosto, setembro, quando a instituição me procura, eu escolho uma que eu vou, né, assim, ajudar. Então, por exemplo, com o Vibe, fiz vários anos, né, sempre ajudando. Eles têm, em média, 600 crianças. Eles pegam várias instituições. E esse ano, em especial, a creche Pedro Apóstolo, que é uma igreja que eu frequentava ali no Tremembé, eles têm a creche, e aí a diretora falou, Fabi, ao invés de só brinquedo, você me ajuda no ano que vem com as sacolinhas? Então, esse ano, em especial, eu peguei essas crianças. São 110 crianças, mais ou menos. E aí, quando chega em agosto, setembro, eu já preparo um cardzinho e mando. Papai Noel mandou avisar que virá na creche Pedro Apóstolo em dezembro. Quem vai fazer a sacolinha? E aí, as pessoas já começam a confirmar comigo em setembro. Que legal. Então, eu já tenho uma lista naquela época. E assim, quando eu completo aquela e as pessoas ainda querem, eu continuo buscando instituições e lugares que precisam, né? E assim, como eu já sei vários lugares em que tem esse trabalho, eu vou caçando e vou vendo. Então, assim, teve um ano, por exemplo, que foram 100 sacolinhas, mais 100 brinquedos, depois mais 30 e pouco para uma comunidade. E assim, a gente vai nessa catança e vai ajudando, e vai montando e mobilizando. Então, essa foi minha história aí com as sacolinhas. E já fazem mais de 20 anos que eu faço. Sensacional, muito legal. Mais. Então, são 20 natais aí que você está colaborando, muito mais, porque eu comecei com meus pais, né? Verdade, então, assim, eu ajudei. Verdade, se hoje eu tenho 47, eu comecei lá com meus 5, então já estamos falando de 42 anos ajudando com 42 festas de Natal aí felizes, né? Que vocês estão colaborando, você e sua família, sem né? sombra de dúvida. Feliz para as crianças que recebem e muito mais feliz para mim. Porque eu digo para todo mundo, no dia que eu entrego as sacolinhas, eu falo, meu Natal está realizado. Ai, que lindo. Eu não espero nada na noite de Natal de presente. Sim. O meu presente é poder fazer isso por essas crianças. Ai, que lindo. E, Fabi, por isso que a gente te trouxe aqui, até foi por uma indicação de uma pessoa muito incrível, que é o Ranieri. Muito obrigada, Ranieri. Tenho certeza que você vai estar nos assistindo aqui. Sem dúvida. E como que as pessoas conseguem ajudar, né? Porque você falou, eu agora tô cuidando das sacolinhas do pessoal da igreja lá do pastoral. Mas daí, vamos supor se já conseguiu as 100 sacolas. Eu acredito que sim, porque a gente já está até chegando perto do Natal aqui. Sim. Como que as pessoas conseguem ajudar ou até mesmo trazer ideias para que elas possam elas mesmas se mobilizar? Ajudar as pessoas. Como que elas podem começar, como você começou há 42 anos atrás? Pois é, eu digo que trabalho social é um trabalho, né? Na verdade, a gente não tem uma remuneração financeira, mas é um trabalho que exige, né? E que faz que a gente tenha uma dedicação, pelo menos por um tempo aí do seu dia, da semana, ou que seja a forma que você se organiza.
Todas as igrejas têm, né? Independente da religião, porque assim, eu vou falar aqui de igreja porque é a minha experiência, mas existem centros, né? Em que as pessoas fazem. Existem ONGs, existem comunidades mesmo, né? De bairro, onde existe uma organização e tudo mais. O que a gente precisa encontrar é a vontade de ajudar. Primeiro é isso. E assim, as pessoas ficam imaginando que precisa começar grande. Não. Se você faz uma sacolinha, você já está ajudando, Claro. né? Então, assim, claro. eu acho que o que precisa primeiro é ter isso. As pessoas precisam pensar. E outra, a gente está falando de sacolinha de Natal. Gente, as campanhas ocorrem o ano inteiro, né? Sim. Então, assim, existem milhares de formas. Por exemplo, nós do Lions Elos estamos com campanha que é arrecadar tampinhas, blisters e lacres. Isso vai para o Instituto Amor Rosa, que vira cadeira de rodas. A gente está com uma campanha da dignidade menstrual, que é aquela campanha justamente para meninas, né? Que não têm acesso e possibilidade de comprar absorvente. Então, as pessoas doam lá ou absorvente ou uma quantia e a gente compra e presta contas. Eu acho que esse também é um trabalho muito interessante, né? Porque quando você faz trabalho social, e principalmente quando envolve doação, primeiro é a sinceridade, a prestação de contas, a clareza, né? Então, assim, se você pegou o dinheiro de alguém, você tem que justificar. Então, eu gosto de tirar, por exemplo, nota, foto de notinhas. Hoje mesmo, uma prima doou lá uma quantia em dinheiro. Fui na farmácia, comprei os absorventes, tirei a foto dos absorventes com a notinha para ela ver. Então, assim, a transparência, eu acho que isso foi o que favoreceu, né, com a questão das sacolinhas. Você precisa mostrar confiança, a pessoa precisa acreditar. Então, por exemplo, eu tenho parentes que moram em Ribeirão Preto. Ela não pode me entregar a sacolinha fisicamente. Eu vou na loja, quando eu estiver montando a minha sacolinha, eu mostro para ela, olha, existe essa roupinha, tá no valor de tanto. Tá acessível, ok, se autoriza ou não. E aí eu mando o valor e ela reembolsa depois, entendeu? Então, assim, eu acho que primeiro é você ter vontade. Depois procurar ao seu redor. Às vezes a empresa que você trabalha tem campanhas acontecendo e as pessoas não sabem. Nos bairros, se não é a igreja que você frequenta, procura uma organização, As vá até algum escolas lugar. também? As escolas, muitas escolas têm campanhas acontecendo constantemente. Às vezes hospitais, por exemplo, vamos começar uma campanha de gelatina para pacientes com câncer. A gelatina é uma sobremesa. Por exemplo, crianças com câncer, né? A gente sabe que, às vezes, até a questão da alimentação, tudo. A gelatina, ela é um alimento refrescante, é fácil deles engolirem, né? Então, arrecadar gelatinas, né? Para doar. E até mesmo, às vezes, idosos em asilos, né? Eles comem. Então, existem tantas campanhas acontecendo. Por exemplo, essa das tampinhas, né? Ela, além de ser uma campanha de meio ambiente, ela também é uma campanha que a doação vira. Existem casas de ração que arrecadam para justamente comprar, né, a ração para animaizinhos que foram acolhidos de rua ou, às vezes, vítima de acidente, alguma coisa. Então, existe tanta coisa acontecendo que basta a pessoa se interessar. E coloca na internet também, né, instituições. Esse, por exemplo, Vibe, além das sacolinhas, algumas pessoas, por exemplo, ajudam com a vaquinha. Né? Então, por exemplo, ela não pode fazer uma sacolinha e tal, então ela doa uma quantia, que, por exemplo, ou vai virar o algodão doce, ou vai ajudar a comprar o pão no dia, porque eles fazem a festa, oferecendo cachorro-quente, pipoca, algodão doce, balas. Para as outras despesas que tem, né? Às vezes mesmo, né? Da própria organização, comprar as fitinhas, as sacolas. Então, tem tantas e tantas formas, né? E a própria sacolinha, eu sempre brinco, tem algumas pessoas que às vezes querem ajudar e falam assim, Fabi, eu gostaria de fazer, mas esse ano eu não posso. Não tenho condições, não dá, passei uma fase mais difícil. Então, eu pergunto assim, você pode dar, por exemplo, o calçado? Então, você dá o calçado dessa criança, o outro dá o vestido, o outro dá, né, o item de higiene. E aí, eu brinco que é a sacolinha Frankenstein, né? Cada um dá uma parte, né? E aí, sai uma sacolinha. Então, montada por várias pessoas. Então, assim, é ter vontade, né? E você falou de vontade, às vezes eu não tenho condições de comprar realmente, mas... Fabi, posso ir ajudar você a conferir, a organizar, a deixar tudo pronto, a ser a logística, né? Carregar sacolas, porque colaborar, como você falou, né? O tempo, colaborar. Então, quando a gente fala de ajuda, não é só comprar, é você pensar num todo, né? Sem sombra de dúvida. Isso aconteceu, teve uns anos atrás, que uma pessoa se interessou em fazer e eu já não tinha mais, a sacolinha estava muito próxima. Eu virei para ele e fiz assim, era até um amigo da ginástica, eu virei e fiz assim, Kaique, deixa eu te falar uma coisa, você trabalha onde? Acho que ele trabalhava perto da Paulista. Eu fiz assim, olha, eu tenho um monte de sacolinha para retirar naquela região e eu não tenho tempo de ir. Porque assim, né, eu sou a louca, eu disparo para todo mundo. 100 pessoas espalhadas por São Paulo. E aí...
Como é que eu faço para buscar tudo isso? Então, eu vou falando, né? Se eu tenho uma prima, eu falo assim, oi, todo mundo consegue deixar na casa da minha prima? Ou esse meu amigo trabalhava na Paulista, na hora do almoço, ele foi passando e recolheu várias sacolinhas de pessoas que tinham feito. E aí, ele me trouxe na ginástica. Então, você vê, ele não conseguiu montar. Mas eu brincava, mas né? Eu chamava uma rede ele... colaborativa ali, Eu falei, esse é o duende. É. É o duende da Fabi. E ele passou e recolheu. Então, eu faço isso, né? E tudo é festa. Então, assim, às vezes eu pego e mando para os meus amigos que são mais próximos. Estarei em tal lugar. Vem, já faço a confraternização e trago umas sacolas. O carro já fica parado perto. Cada sacolinha que chega, eu já ponho no porta-malas e a gente já faz a confraternização de final. Então, assim, basta ter vontade, que jeitinho a gente sempre arranja, né? Com certeza. E vira uma festa, né? Vira uma alegria. Não, né? é lindo Muito esse bom. trabalho, né? E assim, que mensagem que você daria para as pessoas que querem começar a fazer esse trabalho, mas assim, elas não sabem por onde começar, não sabem qual que é o primeiro passo. Além da Exato. vontade. Além da vontade. Pois é, eu já ia começar por aí. Então, vocês já puxaram, assim. Primeiro é ter vontade. Sim. Comece pequeno. Você não precisa começar fazendo grandes coisas, né? sim. É o que eu falo. Por exemplo, eu tô sabendo que tem uma campanha, né? De arrecadação de gelatina. Quando eu for no mercado, eu compro 2 pacotinhos de gelatina e eu dou. No próximo mês, que nessa campanha, né, dos absorventes, vai até março do ano que vem. Então, assim, você foi no mercado ou você foi na farmácia, compra um pacotinho. Eu paguei hoje R$4 e uns quebradinhos um pacote, porque a gente pede pelo menos um pacotinho com 8, né? Vamos supor. Então, você vê, é um dia que você vai, que você traz um, depois você traz outro. Até março, de repente, essa pessoa consegue comprar, vai, uns 4, 5, 6, enfim, quantos sejam, né? Juntando... Você junta lixo na sua casa, seleciona as tampinhas, as cartelinhas de medicamento, né? Os lacres, vai juntando aquilo e aí avisa, olha, eu vou fazer. Então, não exigiu dinheiro, pelo menos para esse tipo, não. Você está ajudando de várias formas, né? Então, assim, é começar. E assim como eu falei, né? O trabalho voluntário e qualquer outro tipo de trabalho social, ele é um trabalho. Sim. Então, assim, você vai ter que dedicar um tempo, tem que participar, às vezes se integrar, às vezes tem reunião. Então, é se dedicar. A remuneração financeira não vem. Mas se eu te disser que a remuneração pessoal, né, do sentimento de gratidão, e esse vale muito mais, né? Claro. Então, assim, as pessoas às vezes acham que precisa fazer assim, mas, né, vamos plantar árvores. E onde eu vou conseguir 10 árvores? Gente, não, precisa, compra faz uma muda e exato. planta na frente da sua casa, né? Vê uma praça, cultiva, limpa. Sim. Às vezes manter, né, esse espaço que é perto da sua casa, Fazer né? uma manutenção ali. Exatamente. Isso já é um trabalho. Limpa o lixo na frente da casa, né? Tudo bem, não fui eu, mas não custa, né? Exato. E eu acho que também a gente pode compartilhar, né? Já diz o nosso compartilha cast. Mas pegar, como você falou, eu tenho a campanha como chama? Das tampinhas, dos lacres. Isso. Eu, por exemplo, não tomo refrigerante, não tenho essas coisas. Mas eu posso, por exemplo, colocar no meu status do celular, né? Do Zap, de todas as minhas redes sociais. Eu posso mandar no grupo da família. Com certeza. Ou até mesmo, eu fui num bar, eu não tomo, mas eu vi, eu vou lá e pego, guardo e depois eu vejo onde que faz. Fala no condomínio, né? Com Coloca certeza. no condomínio. Com certeza. Você sabe que uma coisa que a gente percebe, existe uma campanha que está em andamento que chama Corrente de Alimentos. A gente pede para a pessoa contribuir com, no mínimo, uma cota e no período de 1 ano. Por quê? Porque é o ano leonístico, né? Então, assim, mudam os presidentes, né, do clube. Então, a campanha, ela vai ser... Virou uma campanha permanente, ok. Mas a gente pede para que pelo menos essa pessoa assuma, porque daí a gente tem, né, uma meta. Então, por exemplo, no ano passado, a gente tinha a meta de distribuir 1.000 cestas básicas. Então, o que eu tinha que fazer? O que eu vejo, assim, as pessoas às vezes têm vergonha de pedir, né? Então, assim, principalmente quando às vezes, assim, doar R$15, doar X, doar aquilo. A pessoa fica com vergonha de ficar pedindo. Cria um cardzinho e compartilha. Recentemente, a gente fez um encontro da família. Eu falei assim, olha, todo mundo que chegar no encontro lá dos Torrecilas, traga um pacote de absorvente. Não quero nem saber. Quero na entrada. Então, eu brinco com a família. É o ingresso. Né? É como se fosse o ingresso. Então, assim, é você tornar aquilo uma brincadeira. Ninguém é obrigado. Mas quando você compartilha, você torna aquilo visível. Então, a corrente de alimento era isso. Olha, estou pedindo sua contribuição. São R$15 por mês.
A pessoa pode doar quantas cotas ela quiser, mas no mínimo 15. No final, no ano passado, foram 1.000 cestas básicas, com pessoas doando R$15 por mês. Então, às vezes ela fala assim, ai, Fabi, mas comprar uma cesta básica é caro. Não, você vai me dar 15. O seu 15 vai juntar com 15 dela, com 15 dela, com 15 dele, e a gente vai fazendo. Por isso chama corrente de alimentos, né? Então, assim, é não ter vergonha de pedir. Muitas vezes a gente escuta, né, aquela frase, que sua mão direita estiver fazendo, o que a outra, né, a esquerda não veja. Tem essa crítica, né, de que as pessoas postam os trabalhos sociais, né, como se quisessem likes, essas coisas. Não é. Eu entendo a frase, mas ao mesmo tempo eu não concordo 100%, porque eu acho assim, se eu não compartilho as coisas que eu faço, eu não atraio a atenção de outras pessoas para fazerem comigo. Sim, e apoiar, até mesmo para apoiar ela a fazer também, né? Exatamente, a intenção não é me mostrar, não é me exibir, sabe? Mas é dizer assim, gente, eu faço umas campanhas que são tão legais, você quer me ajudar? Então vem fazer comigo. Então assim, mostrar resultado, essa clareza, por exemplo, da prestação de contas, todo mundo dá a quantia, eu transfiro em lote, porque daí cada companheiro do clube, né, se responsabiliza pelas suas cotas e administra. E aí eu sempre digo para todos, olha, hoje eu vou transferir, quem quiser o recibo, eu tô mandando, fotos de planilha. Eu sou muito transparente em tudo que eu faço de ação social. E acho que é por isso que as pessoas acabam confiando, né? Então, é isso. É mostrar seriedade, mostrar transparência, ter o pontapé inicial, né? Não ter vergonha de falar, de compartilhar, de pedir, né? Eu acho que é assim que você vai mobilizando e atraindo, né? Que outras pessoas façam também. Então, assim, começar pequeno. São pequenos gestos. É que nem agora, na época de Natal, você, de repente, sair com um brinquedo novo no seu carro. Quantas crianças ficam nos faróis pedindo, né? Dá uma boneca para uma criança, né? Ou até mesmo, né? Eles costumam fazer nessas ceias. Então, faça, né? Parte de algum grupo social que prepara, né? A marmita, a sopa. Separe uma roupa que você não vai usar mais. Deixa, né? As igrejas geralmente têm bazares. Ou até mesmo outros lugares, né? Deixa a roupa, né? Isso... para você não é nada, né? Para aquela pessoa é tudo, pois né? E então, são as atitudes que a gente às vezes fala assim, não, mas eu preciso me mobilizar ou parar meu tempo. Pelo contrário, lá no meu prédio, uma vizinha, ela pediu garrafas PETs, porque ela falou assim, os moradores de rua, eles recebem alimentos, mas eles não recebem água. Então, eu aqui, né, arrecado no lugar onde ela participa, as garrafas a gente enche de água para levar. Eu falava, caramba, antes eu jogava todas as garrafas, porque lá em casa a gente comprava água de galão, e eu jogava fora. E olha só a utilidade, porque eu já passei na rua e vi um morador de rua segurando aquela garrafa toda verde. Então, sabe, como você falou, pega uma garrafa PET, coloca no carro, sai com ela. E daí, se tá vendo uma pessoa, entrega, né? Isso não vai te custar absolutamente nada. Exatamente. Eu também faço um trabalho onde eu compartilho vagas de emprego. Olha, então, todas as pessoas que me mandam, como eu faço esse trabalho social, ajudando na carreira, recolocação, né? Então, eu tô sempre colocando nos meus grupos, eu tenho grupos de pessoas que já participaram, e também, toda vez que alguém me manda vaga de emprego, ou eu vejo, eu printo lá e coloco lá no meu Instagram, porque... não tenho nenhum vínculo com essa empresa. Certo. Mas eu tenho tantas pessoas que me seguem, que, né, eu estou acompanhando, que pode estar precisando, porque sabe que o primo ou o irmão está precisando, vai olhar e vai falar, olha que legal, estou passando para você. Então, são atitudes tão pequenas que a gente pode fazer uma diferença. Sem né? sombra de certeza. dúvida. Faz toda a diferença. Muito, Fazer muito. o que a Vivian comentou, o pouquinho que a gente faz, você faz uma grande entrega lá na outra ponta que a pessoa vai falar assim, poxa, alguém se preocupou comigo. Exatamente. Né? Então, deixou meu coração mais quentinho, sem dúvida, né? sem dúvida. Então, tem tanta coisa, gente. Olha, quanto menos você imaginar, você já está ajudando. Faça a sua parte. Como a gente fala sempre, né, aqui no Compartilha Cast, se todo mundo, né, puder fazer isso daqui um pouquinho, a gente vai fazer um mundo melhor para se viver, né? Sabe o que vocês estavam falando? Eu lembrei de um episódio, teve uma vez que eu fiz uma ação junto à Responsabilidade Social do Corinthians, lá na Arena. E foi junto com a Hamburgada do Bem. Não sei se vocês já ouviram, foi um trabalho muito lindo. E eu nunca vou esquecer uma das frases que um dos líderes, né, orientando os voluntários, ela dizia assim, essas crianças vão chegar e para ir nos brinquedos, elas vão tirar o sapatinho. Vocês vão cuidar desse sapato como se fosse a joia mais rara da sua família. Aí eu vi aqui os jovens, né? Alguns se olhavam, tipo, por quê, né? Ela falou assim, porque aquele é o único
calçado daquela criança. Olha. Tá É com vendo? esse calçado que ela vai para a escola, que ela veio aqui brincar. Hoje ela tá arrumada para vir nesse passeio. Então, se é um chinelinho havaiano, vocês vão cuidar do chinelinho havaiano. E na hora que ela sair do brinquedo, ela tem que encontrar o calçado dela. Porque eram mais de 5 mil crianças. Vocês têm noção o que era aqui? Sim. Era uma loucura, aqueles correndo para tudo que era lado. Então, você vê a responsabilidade, de repente, naquele dia, a responsabilidade do voluntário é naquela. Sim. Enquanto a criança tá ali, né, pulando, dando cambalhota, eu tenho que cuidar do calçado dela. Sim. O quanto isso é importante, E né? você vê que o exemplo também transforma, como você falou. Dentro da sua casa, você começou pequenininha porque seus pais faziam. Com E olha hoje certeza. você onde está. Com certeza. Olha o exemplo que eles te deram, Transfere. E né? meus muito. filhos, além de eles, né, eu fazer de acordo com a idade, o que eu fazia numa idade que eles já entendiam? Por exemplo, eu virava para a Betina e falava assim: hoje a gente vai montar sacolinhas, né? Era sempre um dia de muita alegria. A gente ia já numa dessas lojas grandes, departamentos, porque daí você já encontra a roupa, o sapato, já encontra tudo. E eu dizia para ela assim: você vai escolher a roupinha que você gostaria de ganhar. E dizia pro Natan: você vai escolher as coisinhas que você gostaria. Então, quando eu via eles felizes comprando, né, aquelas peças, né, o tênis que ele escolhia, tudo, a meinha, tal, não sei o que, eu falava assim, ó, se a criança nessa idade, que é ele, tá gostando, a criança que receber vai gostar também. Claro. E a alegria deles de embrulhar, de falar. E eu dizia para eles. E tanto que no texto, né, em que eu mandei pela primeira vez, eu enfatizava isso. Eu falava assim, gente, é uma forma que eu encontro de agradecer, né, a Deus, enfim, a todos os seres superiores aí. Agradecer de eu poder dar para os meus filhos na hora que eles precisam. Porque se eu ver o Natan, na época do inverno, colocar um moletom que tá curto, eu saio no dia seguinte e compro uma calça de moletom para ele. Então, assim, a gente pode fazer isso a qualquer momento. E eu sempre dizia para as pessoas, essas crianças esperam essa sacola com tanta alegria, porque é a única roupinha nova que eles vão ter durante o ano inteiro. Com certeza. Então, assim, é a roupa nova do Natal, é a roupa nova do Ano Novo, né? É assim que eles vão, de repente, nas festinhas de família, nos encontros, né? Enfim, qualquer outro lugar que eles venham a frequentar. Então, eu punha meus filhos e eles abraçam. Então, assim, a minha casa, você imagina essas 100 sacolas na sua sala. E aí, eu falo para eles, hoje é o dia da gente conferir. Então, eu fazia questão de abrir todas as sacolas, conferir para ver se não faltava nada. Que às vezes a pessoa sai com a listinha e falta alguma coisinha. Ou, por exemplo, só pôs a escovinha de dente, então eu punho o sabonete, a pasta, né? Então, eu ia enxertando para que não faltasse nada. E eles conferem comigo, eles ajudam também, né? Se precisa embrulhar, às vezes as pessoas colocam tudo dentro de um único saquinho, né? Então, se eu tenho embalagens em casa, a gente separa. Então, põe cada um, porque criança adora rasgar papel, né? Então, as crianças querem abrir tudo, até a bolacha. Então, eu falo assim, ó, vamos embrulhar. Então, assim, eles participam comigo, eles esperam o Natal. E eles sempre brincam. Ele fala assim, nossa, agora é a época que ninguém anda em casa, porque vai ter sacola no corredor, no chão, na sala. Mas que legal, né? Plantar essa sementinha no coração deles desde cedo, né? Como você teve essa oportunidade também com seus pais, né? É muito gostoso. Faz, bacana. assim, total diferença. E com certeza seus filhos vão passar para os amiguinhos. Sem dúvida. Esses valores, né? Sem dúvida. Para poder mostrar que podemos ter uma atitude diferente, né? Com certeza. Que legal. E para os filhos dele, né? Ai, os que seus seja, netos, que eles tudo, consigam né? manter isso. Porque, olha, eu tenho certeza que o Natal vai ser mais feliz para todos, Com viu? certeza, com certeza. Muito bom, Fabi, que lindo, né? Tudo isso que você faz. E tenho certeza que você faz isso e todo mundo que está aqui nos assistindo e nos ouvindo pode ter certeza que não é mesmo para ter like, para ter nenhuma ascensão. Pelo contrário, você faz porque o seu coração fica mais quentinho. E como você mesma disse, né, no começo, quando você estava contando, o seu Natal, ele só é Natal quando você faz isso. Exatamente. Então, muito obrigada por isso, porque eu espero que a gente aqui, né, no Compartilha por isso, né, possa compartilhar esse seu carinho, esse seu ato, para que outras pessoas comecem também inspirar outras pessoas. Fazer. Se uma pessoa se interessou por esse assunto no ano que vem fizer uma sacolinha, pronto, nosso objetivo já foi ganhamos. Já estou feliz. E daí vocês contem pra gente, tá? E pra gente finalizar, eu sei que o papo tá delicioso e que a gente passaria aqui horas, né? Porque de verdade, parece até que a gente repete isso, mas é porque de verdade a gente só consegue encontrar pessoas queridas como você para trazer aqui no Compartilha Cast e assim nos
enche de tanto amor de saber que o trabalho que você faz e todas as outras pessoas que já passaram aqui pode estar compartilhando com outras pessoas e a gente está ajudando essas pessoas de alguma forma a se inspirarem em tudo que a gente fala. Então, de verdade, isso é do fundo do coração. Fala uma mensagem pra gente, para finalizar o nosso episódio de hoje, até para que as pessoas já estão ansiosas, porque já faz parte do nosso podcast isso, por favor. Eu acho que a primeira coisa, né, é a pessoa experimentar nessa sensação. Eu, como psicóloga, eu recebo, às vezes, tantos pacientes deprimidos, né, que não veem sentido, né? Às vezes são pessoas que têm condições financeiras, têm um trabalho, têm família, têm filhos, tudo, e estão ali numa fase em que dizem assim, ó, nada tem significado, nada tem valor. Então, eu sempre faço, né, esse resgate. Poxa, mas será que não tem nada de bom na sua vida? Não tem nada que você possa fazer que mude? E eu acho que o trabalho social, ele é algo que pode ajudar muito, sabe? Quando você perceber, porque a pessoa não se ver útil. Então, quando você faz um trabalho social que você percebe, né, o poder de ajudar alguém, isso faz com que você olhe e fale assim, nossa, tem gente que está pior do que eu. Então, se confrontar com essa realidade, eu acho que é a melhor mensagem. É você perceber que você é útil, que você tem tanto a dar, mesmo que seja uma roupinha, embrulhar, nem que seja buscar a sacolinha para alguém, nem que seja chegar na igreja e falar assim, olha, no dia da festa eu posso vir ajudar, a coordenar, a fazer alguma coisa, varrer o espaço, porque a gente encontra um espaço organizado e precisa entregar ele da mesma forma. Então, é isso, é você experimentar e perceber o valor que isso tem para a sua vida, para a sua alma. Eu acho que essa é a melhor mensagem, entendeu? É a pessoa experimentar um trabalho social para ela perceber o quanto ela tem um poder de transformação e de amor, né, gente? Não é... Acho que, assim, é se entregar. É uma coisa que é o que eu falei, né? É um trabalho que você faz sem uma remuneração financeira. Muitas vezes você investe, porque você vai, você gasta, você faz isso, aquilo. Mas é assim, é tão proporcional, né? Que se você fez aquilo, se dedicou ou se teve que investir... Eu acho que o que você recebe... É abundância, né? Você entra num ciclo, na frequência da abundância, né? Acaba recebendo muito também. Né? Muito. E aquela história, né? Você joga para o universo, ele devolve. Talvez ele não vai vir num presente, numa outra coisa, mas vai vir num reconhecimento. Numa amizade. Vai vir, né? De alguém dizer assim, poxa, ela faz um trabalho bonito, ela faz algo legal, eu quero fazer também. Né? Então, assim, procura ao redor, né? Às vezes essa pessoa, no trajeto da casa dela, do trabalho para casa, tem sempre uma mesma família que ela vê assim, e nunca pensou em chegar até lá e ela fala assim, olha, hoje eu trouxe... sobrou um pouquinho da minha comida, mas assim, olha, né, eu quero trazer para vocês, ou a água, sabe assim? É isso, é esticar a mão, né? É poder olhar. As pessoas estão muito olhando só pro seu umbigo, né? O que eu posso, o que eu quero, o que eu ostento. Egoísmo, né, pessoal? É olhar um pouco ao redor, né? E a gente pode fazer tanta coisa. E tanta coisa com tão pouco, com né? muito pouco. Às vezes com nada. Com nada. Às vezes só um abraço, né? Só um abraço já é suficiente para você fazer bem para alguém, né? Sem sombra de dúvida. Então, um sorriso. Tudo. Porque o amor transforma. Vocês duas, né? Fizeram lembrar de um episódio. Uma vez eu estava indo buscar meus filhos. Não me lembro agora se era em evento, alguma coisa. E eu me lembro que no farol, um moço veio com aquelas garrafinhas e o rodinho. E eu olhei, de fato, para ver se eu tinha algum trocado, alguma coisa assim. E aí eu fiz um sinal de não. E aí ele fez de fora assim, né? Por favor, ajuda. E aí eu sorri, eu fiz assim, mas eu não tenho. E sorri. Só de sorrir. E ele pegou, lavou e veio na minha janela e fez assim, eu lavei, mas não precisa dar nada, porque você foi a única pessoa que sorriu para mim durante o dia. Olha só. Meu Deus. E ele lavou o vidro. Não preciso dizer que eu saí chorando. Claro, com certeza. E assim, eu me lembro que eu fiz um post sobre isso, usando uma imagem aleatória desses moços lavando o vidro, porque aquilo me tocou, ele fez assim, eu vou lavar, você foi a única pessoa que sorriu para mim. Isso era à noite. E faz total diferença, você né? Vê? Quando a gente olha pro... E ele sorriu e eu sorri. E foi uma troca assim. A gente fica com medo, claro, né? A nossa sociedade faz a gente ter medo de tudo, hoje até da sombra. Então, você para no farol, você fica, você não abaixa o vidro e tal. Mas eu ouvia ele falando, até pelo silêncio, né, da noite, essas coisas. Então, foi possível ouvir isso, assim, você vê. Com certeza foi um faz sorriso. toda a diferença. Um pequeno ato, gesto. Um gesto. E aproveitando que você falou do post,
Como que as pessoas te encontram, Fabi? Claro, Nas redes sociais. Eu vou passar o meu, né? Tanto o meu pessoal, podem me encontrar pelo meu nome, Sim. que é @Fabiana Torresilas. Fala ali, olhando para aquela câmera ali, então ó, vamos Fabi. @Fabiana Torresilas, né? Tem esse. Ou então, ó, Lions Clube Elos, né? Que é o Lions que eu pertenço. E às vezes a pessoa não precisa ser da mesma região, não precisa ser de São Paulo. O Lions é uma associação internacional no mundo inteiro. Bacana. Então, pode encontrar também como Lions Clube Elos, no Instagram, no Facebook, tudo. E aí, as pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato. Se eu não tiver sacolinha, vou direcionar para alguém, vou buscar, vou correr atrás, pode ficar sossegado. Se o seu desejo é fazer isso, a gente vai encontrar uma criança para você. Maravilha. Muito bom, Fabiana, ter você aqui com a gente no Compartilha Cast. Muito bom esse bate-papo. Adorei te conhecer. Obrigada, meninas. Muito amor mesmo na sua fala, na sua atitude. Espero que inspire muita gente aqui que está acompanhando o Compartilha Cast. Eu que Esse nosso agradeço, episódio. né? Essa oportunidade. É o que eu falo, né? Dividir experiências, Sim. vivências, né? E eu faço com muito amor. Isso, quem me conhece sabe que é... Parabéns. Eu exalo. Parabéns. Eu exalo amor na sacolinha. Foi um prazer. Prazer imenso. Muito obrigada, Ranieri, por ter nos conectado. Exatamente, que o bom. compartilhar aí os contatos. Muito obrigada mesmo. E você que ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, ajuda a gente chegar em mais pessoas, compartilhar esse conteúdo, dá o seu like para que a gente possa encontrar mais pessoas como a Fabi, trazer aqui, até aprender muito mais. Então, meu muito obrigada. Muito obrigada mesmo, que agradeço. Fabi, Muito por obrigada, tudo Fabi. isso. E até o próximo episódio. Até!